Bom dia, querida igreja, igreja amada, igreja triunfante, igreja que ama o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, não é? Nós temos o Deus Todo-Poderoso que pensou em tudo, né? Que fez tudo por nós, que alargou os espaços da nossa tenda, que enfincou as estacas, que nos deu vida e vida com abundância, que nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, seja qual for a situação que você ou eu, que nós estejamos passando, sobre todas essas situações, mesmo que sejam situações negativas, que aos teus olhos e aos meus parecem ser negativas, mas sempre nos conduzirá em triunfo, porque até o negativo, até o inimigo, Deus usa para os princípios dele, para os propósitos dele, para abençoar a sua igreja. A sua igreja nunca é desamparada. A sua igreja nunca será derrotada. A sua igreja, amada do Senhor, a menina dos olhos de Deus, ela é mais que vencedora em Cristo Jesus. Ela vive e reina. Ela tem a posição de vitória, porque aquele que amou a sua igreja deu o seu sangue na cruz. Então, louvemos ao Senhor, engrandecemos o seu santo nome. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai, porque nós hoje, mais um domingo que nós vamos aprender a conhecer o nosso Deus, porque é isso que a nossa vida, ela está preparada para isso, em conhecer o Pai. Então, vamos seguir em conhecer nosso Senhor, porque os tempos são maus, Ele está às portas. Deixemos de murmurar, deixemos, sabe, de ter cobiça. Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim: contentai-vos com aquilo que tendes. Então, se Paulo diz isso, que era um homem muito rico, um homem muito sábio, fariseu dos fariseus, ele era doutor, ele era totalmente letrado, de tudo ele conhecia. Ele deixou tudo, abandonou tudo para servir o Senhor. E ele disse: em todas as coisas, eu sei viver muito bem, se é com muito, se é com pouco, se é na escassez, na saúde ou na doença, pois em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Então, prossigamos em conhecer o Senhor, para que você, seja em qualquer situação, possa abrir a tua boca, ao invés de murmurar, reclamar, blasfemar, diga: em todas essa situação que eu estou passando, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor com as nossas vidas. Amém? O tema do nosso culto hoje é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Zacarias 7, de 8 ao 14. E a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso: praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo, cada um para com seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. Eles, porém, não deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar nenhuma das minhas palavras. Endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito por intermédio dos antigos profetas. Por este motivo eu me deixei tomar pela ira do meu zelo
E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, o Senhor soberano, quem está falando. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim, a terra que deixaram para trás ficou devastada, de tal maneira que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra amada e próspera em um deserto estéril. Oremos ao Senhor. Pai amado e bendito Deus, Rei da glória, soberano Deus, o Senhor está no nosso meio. Queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque nós sentimos a tua presença e cada culto, Senhor, cada culto que nós prestamos, Pai, nós aprendemos mais de ti. Aprendemos a ser cristãos, aprendemos a andar segundo a tua imagem. E nada e nem ninguém pode nos tirar isso, porque o Senhor plantou a boa semente em nossos corações. Então, que sejamos este culto que agrada a Deus, um culto vivo, cartas vivas que andam pela terra, Pai, glorificando o teu nome e proclamando o teu reino. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos o caminho que devemos andar e ensina-nos a contar os nossos dias no nome santo de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. E a igreja diga amém. Amém, Senhor. À luz dessa passagem, vejamos quais são as marcas do culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, o culto ele é vertical e ele é horizontal. E Zacarias 7, de 8 ao 10, diz assim: e a palavra do Senhor veio outra vez a Zacarias nos seguintes termos: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, praticai a justiça verdadeira, demonstrai amor misericordioso e compassivo cada um com o seu próximo, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração atitudes malignas contra o seu irmão. A relação certa com Deus. Olha, irmãos, a relação certa com Deus precisa passar pelo relacionamento correto com o próximo. E de que adianta você jejuar, você chorar e não exercer bondade e misericórdia com o irmão? De que adiantam lágrimas e jejuns e oprimir a viúva e o órfão, o estrangeiro e o pobre? Do que adiantam rituais religiosos se alimentamos o mal no coração contra o próximo? Essas coisas nós temos que avaliar, vamos nos avaliar, vamos ver o que nós pensamos, o que o coração está cheio. A religião autêntica tem uma linha vertical, a direção do próximo. Porque o próximo, Jesus morreu por ele. Então você é o próximo, você é o próximo, eu sou o próximo, ela é o próximo, e assim por diante. Cada um de nós é o próximo. Então, o próximo é sempre o que está à sua frente. Dentro de casa, o próximo é o marido, o próximo é a esposa, o próximo é o filho, é a filha, o próximo são os netos. Mas amar os nossos é fácil, não é mesmo? Então, nós precisamos, na verdade, odiar o pecado, em vez de nos preocupar apenas com as suas consequências. E isso nós temos que fazer, odiar o pecado. Porque às vezes você fala assim, não, olha, minha mente está assim, assim, mas eu não faço por causa de Deus.
Mas nós temos que começar a trabalhar os nossos pensamentos, porque dos nossos pensamentos daremos conta. Porque nós não estamos praticando, mas estamos pensando. E a Bíblia diz o quê? Tudo que é puro, tudo que é perfeito e tudo que é agradável, isso ocupe o nosso pensamento. Então, esses também darão conta diante de Deus. Então, nós precisamos odiar o pecado, não somente suas consequências. Zacarias 7, de 11 ao 12, diz: eles, porém, não me deram ouvidos, sequer aceitaram escutar, mas deram-me as costas e taparam os ouvidos para não executar nenhuma das minhas palavras. O que nós fazemos aqui toda semana é tratar de conhecer o nosso Deus. Porque se você conhecer a Deus e se aprofundar na sua palavra, você é transformado de glória em glória. E assim você estará sempre, a presença do Senhor estará sempre na sua vida. Você estará sempre acompanhado, adornado do Espírito Santo de Deus. Então, endurecer o coração e se enganaram a ouvir a minha Torá, a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito por intermédio dos antigos profetas. E por este motivo, eu me deixei tomar pela ira do meu zelo. Deus zela pela sua palavra. A palavra dele não vai mudar nunca. Nunca. E se ele diz, odeie o pecado, então você tem que praticar isso na mente. Porque eu não vou fazer por causa de Deus. Isso todo mundo faz. Eu faço, todo mundo faz. Mas exercitar a mente para odiar o pecado antes de cometê-lo, ou estou pensando em um pecado, estou odiando não sei quem. Aí é hora de retroceder, pedir perdão a Deus e tendo o coração e a mente ligado do alto. Não é assim que em Salmos fala? Olharei para o alto, de onde me vem o socorro? Não é assim? Não é dessa forma? A palavra de Deus tem escape para todos nós, para qualquer situação. Sabe, planejar uma vingança, todos nós somos capazes de fazer isso. Mas nós sabemos que é pecado. Nós sabemos que quem nos vinga, quem nos justifica é quem? Deus. Deus nos justifica. Nós já passamos por vários processos aqui na igreja. Hoje nós completamos 6 anos de vida, 6 anos das portas abertas, 6 anos pregando o evangelho, 6 anos promovendo a palavra da salvação. Ainda que muitos não agrade a muitos, mas não interessa. A igreja do Senhor, se não fosse do Senhor, isso não seria possível. Então, quer goste, quer não goste, a igreja do Senhor segue em conhecer o Senhor e pregar sua plenitude de graça, pregar tão grande salvação. E esse é o nosso papel, começar a crescer de glória em glória. Sabe, você é um edifício. Então você vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Você é um embaixador de Cristo. E é o edifício perfeito. Então, antes de você levar a imagem e semelhança de Cristo, ela só reflete na sua vida quando você está preparado para essa boa obra. Quando você se inclina aos pés dele, Senhor, está difícil. Está difícil, está difícil.
Eu tô doida que alguma coisa de errado aconteça com aquela pessoa. Que ele caia, quebra a perna, quebre os dentes, perca tudo. Tô doida que isso aconteça. Isso não é ser cristão. Sabe, já desejaram muitas coisas aqui mal. Já tentaram fechar as portas. Já falaram que nós estávamos debaixo de maldição. Falaram muita besteira com sede de vingança. Prontos para fechar a porta que o Cristo ressurreto abriu. Só que o Cristo é o cabeça da igreja e homem nenhum. Nós somos participantes do seu sangue, lavados e remidos no sangue dele. Temos o espírito de excelência da sua graça, o espírito genuíno da graça de Deus. Caminhamos para aquilo que é perfeito, estudamos a tua palavra, pregamos o evangelho, seguimos em conhecer a Jesus. Então não interessa o que os outros falam. Eles têm que ver que Jesus está aqui neste lugar. Isso basta. E deles cuida Deus. Da mesma forma que ele cuida de nós. Então, esse é o quê? Até o 12. Na verdade, Deus queria que o povo lamentasse não só catástrofe provocada pelo pecado, porque todo pecado tem a sua consequência. Então, como que o crente chora? Ah, porque eu perdi. Eu perdi. Mas ele não chorava, não só pela catástrofe provocada pelo pecado. Mas o que Deus quer é que nós choremos pelo próprio pecado que nos priva da presença dele. Então, antes de pensar, antes de cometê-lo, saiba que ele nos priva da presença de Deus. E essa, para mim, é a maior catástrofe. Foi por causa do pecado que Deus se afastou do seu povo e o espalhou entre as nações. Foi o pecado que tornou a terra da promessa em lugar de desolação. O pecado nos destrói, consome nossos anos, corrompe o nosso coração. E se não for expiado pelo sangue de Cristo, condena a nossa alma. E isso é muito sério. O culto que agrada a Deus passa pela obediência à palavra. Olha aí, olha isso aí. Ele diz, vocês não me deram ouvidos. Vocês não ouviram as minhas palavras. Vocês não endureceram o coração, para tampar os ouvidos, para não ouvir a minha palavra. Então, o culto que agrada a Deus passa primeiro pela obediência à sua palavra. A palavra dele é a obediência. Este culto que agrada a Deus. Amados, essa febre de você tem que ter para emprestar e não pedir emprestado, essa coisa que eu sou cabeça e não sou cauda. Irmãos, esse evangelho corrompido não pode mais fazer parte da nossa vida. Isso não está escrito na Bíblia. Não é dessa forma. Porque o próprio Cristo, sendo rico, se fez pobre em nosso lugar, para que nós fôssemos ricos. Mas que riqueza é essa que ele está falando? Ele jamais deixa um filho seu desamparado. Ele te socorre em toda e qualquer situação. Tudo. Ele não te abandona. Ele cura as enfermidades. Ele sara as feridas. Ele envia a provisão. Ele paga o que você deve. Mas também nos ensina a ser bons administradores, para que não paguemos o preço de dívidas. Então vamos começar a nos alinhar na palavra de Deus. Sabe, 4 atitudes dos pais do Antigo Testamento
culminaram no exílio. Às vezes, por nossa causa, nossos filhos acabam no exílio. Porque não somos obedientes. Vai lá, Ari. 4 causas culminaram no exílio. Não atenderam a palavra de Deus. Viraram as costas para o Senhor. Ensurdeceram os ouvidos e endureceram o coração. Queridos, por nossa causa, muita coisa acontece na nossa família. Porque nós sabemos, e Deus sabe, aquilo que mais atinge aqui, ó, nosso coração, nossa mente. O que nos deixa desesperados são os filhos. Então, seja o exemplo da sua casa, o exemplo dos seus filhos. Não abram mão da palavra, não atendam a palavra de Deus, não tampe os seus ouvidos, não endureçam os seus corações, porque a desobediência produz destruição, que desemboca na desolação. Nós estamos aprendendo a ser cristãos. Aqui não tem nada de maldição, tem de aprendizado. E que dói porque a gente não pode mais fazer a vontade da nossa carne. Porque se fosse por nós mesmos, já tínhamos virado um vendaval e saindo quebrando tudo e falando tudo que a gente pensa para todo mundo. Mas esse não é o culto que agrada a Deus. Então nós precisamos aprender com a disciplina divina. Zacarias 7, 13, 14 diz assim: assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem e clamarem a mim. Sou eu, o Senhor soberano, quem está falando. Mas espalhei-os como um vendaval entre todas as nações pagãs. Assim a terra que deixaram para trás ficou devastada de tal maneira que ninguém atravessava. Porque transformaram a terra amada e próspera em um deserto estéril. Por causa dessa desobediência, passaram por grande disciplina. E ai daquele que cai na mão de Deus vivo para ser disciplinado. Nós temos que aprender com os nossos erros. Não se pode rebelar-se contra Deus e a sua palavra e colher benefícios. Não acha? Se esconder atrás da Bíblia, continuando dizendo que é cristão e fazendo tudo o que é o contrário que diz a palavra e achar que vai ter que ter benefícios, porque tem gente aí, por aí, que só diz que é crente e que vai à igreja só por um motivo: ter benefícios. Mas não querem ser transformados, não querem parar de mentir, não querem parar de enganar as pessoas. Tem pessoas que elas vão para a igreja só com esse ideal. Só para ter bênção, ser beneficiados. Ah, mas Deus é amor. Opa, Ele é fogo consumidor também. E Ele disciplina aqueles que Ele ama. E se aqueles que praticam o pecado, a iniquidade, está sem disciplina, é porque não é filho. Se continuas sem disciplina, é porque não é filho. Se continuas praticando a iniquidade, a mentira, o engano, se escondendo atrás da Bíblia, maquinando o mal, malignidade no coração, você está sem disciplina? Segue que não é filho. Pode viver 1000 anos com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Amados, não é filho. Não é filho. Se o comportamento não mudou, se não foi transformado, se não está vivendo na palavra, se não está afastando tudo que é mal para seguir, porque você não está fazendo nada para ninguém, está fazendo para você mesmo. Não se prive da presença do Altíssimo.
Contente-se com aquilo que você tem, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nada além de Deus, nada além de Deus. Porque se nós esperarmos qualquer benefício que não vier da parte de Deus, não chegará. Não chegará. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, a história, ela precisa, a sua história, a minha história, a nossa história, ela precisa ser a nossa pedagoga. Do contrário, ela será a nossa coveira. Quem não aprende com os seus erros, com os erros do passado, está fadado a repeti-los e tornar-se mais culpado. Olha aí, olha que tragédia, olha que catástrofe. Quem não aprende com os seus erros está fadado a repeti-lo. Oh, não vou fazer mais isso não. Não, eu vou viver. Eu não sou mentiroso. Eu não puxo tapete de ninguém. Eu não tenho olho grande na vida de ninguém. Eu não invejo meu próximo. Mas está lá, passou aquele momentinho, está lá praticando as mesmas obras. Então a palavra de Deus diz que ele vai se tornar mais culpado. Ele não é mais inocente. Era preferível nunca ter entrado na casa do pai. Porque entrou, conhece a verdade, continua fadado aos mesmos erros. Prepare-se. Não quero ser ele, nem quero saber. Então, é fácil jejuar durante dias, lamentando as perdas. Ah, se eu soubesse que eu ia perder. Se eu soubesse que eu ia perder minha família, se eu soubesse que eu ia perder meu dinheiro, se eu soubesse. Então só pensa no que perdeu. Mas para o povo de Deus, de Israel, era mais difícil cumprir as contínuas exigências de Deus. As exigências de Deus são soberanas. E nós devemos nos adaptar a elas, nos moldar segundo a sua palavra. Nós temos que resplandecer a glória do Senhor. Nós temos mais 2 cultos esse ano. Então, pratiquemos essas boas obras e vamos nos interessar em crescer na graça e no conhecimento, na obediência, porque Cristo está voltando. Falta pouco para a igreja subir. Falta pouco, muito pouco, muito pouco. Os sinais são muito visíveis. Então, nós estamos fazendo o que aqui? Nos preparando para subir. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós temos que fazer o quê? Cumprir com as exigências de Deus. 1 Coríntios 10, de 1 a 11, já estamos caminhando para o final. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se a se entregar à orgia. Não vos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram, e em um só dia morreram cerca de
23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito para advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. É para nós ou não é para nós? Então, que a história de Israel nos ensine a viver segundo a vontade de Deus. Deus lida com o pecado de duas maneiras. A primeira é através da graça, perdoando o pecador, redimindo-o pela graça, justificando-o pela fé e purificando-o para uma novidade de vida. Ou seja, você anda em novidade de vida. Não volte ao vômito. Mas se o pecador persistir em sua transgressão e maldade e desprezar a graça, então o método divino de lidar com o pecado é o julgamento. O Senhor, sendo santo, não pode contemplar o mal. Sendo justo, não pode inocentar o transgressor. Então, se nós não nos alinharmos na figura de Cristo, em viver em novidade de vida, a Bíblia diz que Jesus, ele não inocenta o transgressor. Isso é grave. O preceito divino é arrepender-se e viver. Arrependam-se dos vossos pecados, não os pratique mais e viva. Viva, seguro na mão do Senhor, vivam de maneira estabelecida por Deus, na sua santa palavra e obediência. Ou não se arrepender. Se você não quer se arrepender, quer dizer que você é de Jesus, que só Deus pode te julgar, porque essa é a frase de quem quer continuar no pecado. Então, se você quer continuar a não se arrepender, então você vai morrer. Vai morrer. A nossa vida, irmãos, é um culto diário diante de Deus. Que esse culto diário agrade ao Todo-Poderoso. Você é a carta escrita viva na face da terra, escrita por Deus, para viver em novidade de vida e ser um culto diário para o nosso Deus e Pai. Amém? 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 Assim disse o Senhor. Curve a sua cabeça. Querido Deus, a sua palavra foi pregada, Senhor. Glorificamos o teu nome, te exaltamos e pedimos a força do seu Santo Espírito em nós, para que possamos andar em novidade de vida sempre, para sermos amoldados segundo o teu Espírito, segundo o teu poder, segundo a tua palavra, para quando clamarmos, o Senhor certamente nos ouvirá e nos salvará, porque aos que andam em obediência, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem poder algum sobre a terra nos separará
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Venha sobre nós a tua plenitude, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém. Levante a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que segue em conhecer o Senhor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor.